Louvado seja o nome de Jesus. Eu louvo a Deus por cada vida que está aqui nessa noite. A sua vida é especial para Deus. O final de semana foi tremendo, com a presença aí do nosso querido pastor Geraldo. Pastor Geraldo, a gente já caminha junto há mais de 10 anos, Então, tenho aprendido muito através da vida dele, em relação à questão dos dons, do poder, da manifestação sobrenatural do agir de Deus. Queridos, vamos começar o nosso culto lá em Mateus capítulo 14, versículo 22 diz assim: E logo Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem para adiante, para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém, igreja? Esse texto é bastante conhecido de todos nós, Aquele texto em que Jesus andou sobre as águas. É interessante que Jesus, ele manda os discípulos entrar no barco. Ele ordena: entre no barco e atravesse o mar. Ele deu uma ordem, ele deu uma diretiva ali: é para vocês entrarem no barco. Existem situações, irmãos, que o Senhor não nos dá opção. Ele diz que nós temos que fazer. E às vezes a gente fica titubeando: mas será que tem? Se o Senhor falou que tem, irmãos. E naquele momento ali, os discípulos entraram naquele barco e fizeram o que ele mandou. Só que o Senhor não entrou com eles no barco naquele momento. Diz a palavra de Deus que ele foi orar. Isso era tarde. E ele ficou ali orando até a quarta vigília da noite. Isso quer dizer até as 3 horas da manhã. Que as vigílias da noite são divididas em 4 de 3 horas. Das 6 às 9, uma. Das 9 à meia-noite, 2. Da meia-noite às 3, terceira vigília. Das 3 às 6 da manhã, quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite, Jesus foi ao encontro dos discípulos. Mas ele não foi de jet ski. Ele não pegou um outro barco e remou até lá. Ele foi andando sobre as águas. Ele foi andando sobre as águas. Irmãos, Jesus, ele não precisa fazer as coisas da maneira trivial que nós entendemos que as coisas devem ser feitas. Ele pode fazer de maneira diferente. Ele pode fazer do jeito que ele quiser, no propósito de exaltar e engrandecer o poder que ele tem. Porque muitas vezes nós esperamos que Deus faça as coisas do jeito que nós pensamos que ele tem que fazer, e não é assim. Deus muitas vezes faz as coisas de modo surpreendente. O que é surpreendente, pastor? É aquilo que nos surpreende, aquilo que faz a gente ficar assustado, porque é diferente de tudo que a gente imagina. E a palavra de Deus diz que o barco dos discípulos estava sendo açoitado pelo vento, que era contrário. O vento estava batendo no barco, estava surrando o barco, as ondas estavam mexendo com aquele barco, mas Jesus estava andando sobre as águas. O barco dos discípulos estava apanhando do vento contrário das ondas, mas Jesus estava andando sobre as águas. Qual é a visão que Jesus quer que eu e você tenhamos diante das nossas adversidades, diante dos nossos problemas, diante das circunstâncias que trazem medo para dentro do nosso coração, diante das situações que surram a nossa vida?
que surram o barco da nossa vida. Qual é a visão que Jesus quer que a gente tenha, igreja? A primeira visão que o Senhor quer que a gente tenha é que Ele caminha sobre tudo aquilo que nos fere. Ele tem poder para caminhar sobre todas as circunstâncias que muitas vezes colocam medo na nossa vida. Tudo aquilo que põe medo em você está debaixo dos pés de Jesus. Vou repetir: tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que põe medo no seu coração, tudo aquilo que atemoriza você, tudo aquilo que tem poder destrutivo contra a tua vida, está debaixo dos pés de Jesus. Assim como Jesus caminhou sobre as ondas do mar, assim como Jesus caminhou sobre aquela circunstância de adversidade e de problema na vida dos discípulos, Jesus caminha hoje sobre as circunstâncias da tua vida. Jesus caminha hoje sobre os problemas que te afligem. Jesus tem poder para marchar e pisar e sujeitar debaixo dos seus pés tudo aquilo que muitas vezes se levanta contra nós. Esse culto é um culto de libertação, e nós temos que entender que nós servimos um Deus que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos. Ele tem poder sobre as circunstâncias adversas da nossa vida. Ele reina, Ele governa, Ele manda, e tudo à sua volta obedece à sua voz. Teve um outro momento em que os discípulos estavam no mar, e de novo o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Só que dessa vez Jesus estava no barco, só que Jesus estava dormindo no porão, e os discípulos estavam lá em cima, na proa, brigando para manter aquele barco em pé diante daquele mar agitado. E aí um dos discípulos foi lá embaixo. Chegou uma hora que não teve jeito, foi lá e acordou Jesus, falou: Senhor, não se te importa que morramos? O mar está agitado. Jesus se levanta, vai lá fora e fala: mar, aquieta-te. Vento, sossega. O vento cessou e o mar aquietou. A voz que emana de Deus, os comandos que emanam de Deus sobre a tua vida, faz com que as suas tempestades se aquietem, fazem com que todas as circunstâncias adversas da sua vida se aquietem. Qual é a visão que o Senhor quer que a gente tenha? Ele quer que a gente tenha a visão de que Ele governa sobre as situações da nossa vida, sejam elas quais forem. Então nessa noite eu quero começar pensando com você sobre isso. Nós temos que entrar na presença de Deus com fé. O Senhor nunca vai te colocar numa situação da qual Ele não possa te tirar. Amém, igreja? Ele nunca vai colocar você numa situação sobre a qual Ele não tem poder de tirar você dela. Quando o Senhor levou o povo diante do Mar Vermelho, o povo não tinha saída. O povo saiu do Egito, e diz o texto bíblico lá em Êxodo 14, que Faraó e seus cavaleiros vinham levantando poeira no deserto para destruir o povo de Deus. E aí eles chegam naquela situação em que eles falam: Senhor, vamos morrer, não tem saída. E Moisés começou a clamar ao Senhor, e Deus disse: Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, dize aos filhos de Israel que caminhem. E quando eles deram um passo de fé, o mar se abriu. Você sabe o que é isso, irmão? Isso aí é o impossível de Deus acontecendo para dar vitória ao seu povo. Eu quero dizer para você, querido, o mesmo Deus que abriu aquele mar, Ele está aqui nessa noite. O mesmo Deus que fez com que Moisés caminhasse com o povo dentro do mar a pés enxutos,
Ele está aqui nessa noite para dizer para você: eu continuo sendo o mesmo, eu continuo tendo o mesmo poder, eu continuo fazendo as mesmas coisas. Qual é a visão que o Senhor quer que nós tenhamos? A visão de que tudo aquilo que muitas vezes nos aflige está debaixo da sua autoridade, está debaixo do seu perfeito controle, do seu perfeito domínio. O Senhor controla as águas bravias, Ele controla as circunstâncias para te beneficiar, para te exaltar. Qual é a visão que o Senhor quer que você tenha, querido? A visão da fé. Quem anda pela fé vê milagres. Quem anda pela visão natural dos homens vê problema, vê derrota, vê dificuldade em tudo. Mas quem anda pela fé vê vitória, vê milagre, vê maravilhas, porque é isso que a fé coloca nos nossos olhos. Comece a ver mais longe pela fé. Comece a acreditar mais no agir de Deus, no trabalhar de Deus, no comando de Deus sobre a tua vida, sobre as circunstâncias que nos cercam. Enfrentamos aí, irmãos, 1 ano e meio de Covid. As portas não se fecharam. A Covid, eu lembro quando começou a Covid, nós falamos assim: nós vamos matar a Covid no joelho, ajoelhados em oração, para que Deus nos guarde, para que Deus nos livre, para que Deus não permita que ninguém dessa igreja morra de Covid. E até hoje ninguém morreu aqui. Irmãos, e se morresse? É porque Deus quis também, porque Deus sabe a hora de levar, Deus sabe quando encerrar o nosso tempo na terra. Mas se você está aqui é porque Deus tem coisa na tua vida para fazer. Entenda isso. Ninguém parte antes da hora, ninguém vai embora antes do tempo. A gente vai quando Deus decide que é hora de ir. Se a gente foi, é porque tudo que tinha que fazer foi feito. A gente vai embora. Mas a gente ficou, está ficando, é porque Deus está dizendo: eu tenho coisas contigo para fazer. Coloque-se na minha presença, põe-te em pé e falarei contigo. Deus não fala com quem está prostrado, Deus fala com quem está em pé. E se você está prostrado, Deus te levanta para você ouvir a voz dele. Mas de uma maneira ou de outra Ele vai falar com você. Culto de libertação. Nós temos que primeiro nos libertarmos do medo, nos libertarmos da incredulidade, nos libertarmos de tantas coisas que nós carregamos no nosso coração e que nos impede de vermos quem é Deus na nossa vida. Então eu quero que você fique em pé. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Há um Deus sobre a terra, há um Deus que reina nos céus e na terra, Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz: foi dado a mim pelo meu Pai toda a autoridade nos céus e na terra. Todas as coisas me foram entregues, toda a autoridade foi colocada nas minhas mãos. Eu quero dizer para você, querido, quando você caminha em direção a Jesus, você está caminhando em direção àquele que tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Você está caminhando em direção àquele que governa todas as coisas. Você está caminhando em direção àquele que pode dizer: mar, aquieta-te, vento, cessa, porque estes são meus servos. Na vida deles, quem manda sou eu. Demanda arabassuri me canta, enebriando, alamasui andai, que manto ouve a cirque minirrácia, alamanda reve a suri mirras. Demanto como anarabassou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, Pai, nós queremos ver a Tua glória, nós queremos ver o Teu agir neste lugar, nesta noite. Tu és Deus, sobre Ti, ó Deus, ó Pai, ó Deus,
em tuas mãos está o poder, em tuas mãos está o domínio, em tuas mãos está a glória, nas tuas mãos está, Senhor, ó Deus, o sustento das nossas vidas, a provisão, a providência, o milagre, ó Deus, está contigo, Alai, Dehai, como